meu povo, vamos chegando. É o primeiro podcast Cavaleiros do Campo aqui na Fazenda Coqueiros. Gostaria de agradecer a cada participante aqui hoje, a família do Franklin, a família do Frank Soares. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Alô, pessoal, é o primeiro podcast do Cavaleiros do Campo com a apresentação do Juan Carlos. É um incentivo da Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura Municipal de Pratápolis, do Governo Federal. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Vamos lá, ô Frank, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você concilia a sua vida? Você é um empresário, você é um agricultor. Como é que você concilia o Tim Penny com a sua vida de agricultor? O Juan, então, é difícil, né? Eu tenho que, assim, trabalhar a semana inteira aqui, administrar o serviço, depois final de semana, quase todo final de semana, tá saindo para as provas aí. É uma luta, mas... Alessandra, como mãe, como é que fica seu coração quando você vê o Túlio saindo assim, lá no Barretão? Ah, é um misto, né? De emoção, preocupação, né? Adrenalina, né? O coração parece que vai sair na boca. Mas é isso aí, é orgulho, né? É um orgulho, né? É um orgulho. Ao nosso amigo Leandro Eulálio. Leandro, como foi criado o esporte Tim Penny e em qual país? Na realidade, é um esporte de apartação, que começou nos Estados Unidos, né, na lida do gado lá dos americanos. E aí foram levando, criaram-se, né, uma estrutura pequena, para tipo um curral, e aí começaram a fazer essa apartação. E em 1943, onde aconteceu a primeira prova de Tim Penny nos Estados Unidos. Aí, diante disso, foi levando, o esporte foi crescendo nos Estados Unidos. Em 1993, foi criada a primeira associação americana de Tim Penny. E é isso. E quando o esporte foi criado, as regras eram as mesmas, assim? Não. O Tim Penny americano é diferente do nosso aqui, do Tim Penny tradicional. O nosso Tim Penny oficial é igual ao americano. Tem diferenças no local da fotocélula. O Tim Penny oficial eu acho muito bacana, muito legal, porque o trajamento, né, a vestimenta dos atletas, dos competidores é diferente. Tem que estar bem, a vestimenta tem que estar adequada, toda certinha. Não que as provas tradicionais também não tenham, mas é mais liberal as provas tradicionais. Sim. E qual foi o ano mesmo que foi criado? Em 1943. 1943. Isso. Então é uma prova aí que vem de muitos anos, né? Sim. É uma modalidade que vem crescendo. E aqui, qual estado que foi os pioneiros aqui no Brasil? O primeiro estado que trouxe o Tim Penny para o Brasil foi São Paulo, né? Através dos paulistas, veio um grupo de americanos para o Brasil. Na realidade, teve um grupo de brasileiros lá de paulistas que foram nos Estados Unidos em 1994, 95. E aí lá conheceram o Tim Penny. E aí trouxeram essa ideia para cá, mas o Tim Penny mesmo criado aqui no Brasil foi em 1992. Em 92, então, aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Foi o primeiro, foi o pioneiro. E em 2002 foi a primeira prova de Tim Penny no Barretão. Em 2002. Foi a oficial lá. Oficial. E o Túlio, o Túlio é bicampeão. Que hoje o Túlio foi bicampeão. Essa prova começou lá em 2002. De Pratápolis para o mundo, né? Sim. Para o mundo. Alô, meu amigo Pedro Henrique, lá da Estância São José, filho do nosso querido Binho. Eba, tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite. Ô, Pedro, quem te apresentou o Tim Penny? Lá na Prata tinha bastante pista de run short, porque né, tentou o run short lá, só que acabou não dando certo em nenhum lugar. E o Túlio começou a treinar, né, começou a ver, o Frank fez a pista, aí nós começou a vir pra cá. Aí começou a treinar e foi. Então, através do Franklin, através da pista, vocês começaram. E hoje vocês também têm a pista lá na casa de vocês, né? Onde que eu já fui lá fazer umas apresentações lá, a gente já fez lá umas provas, né? Através do Túlio, do Frank, da Alessandra, através aqui da Fazenda Coqueiros, vocês começaram, idealizaram também e levaram para vocês também, que hoje tem a Estância São José, que também, onde que acontece as provas lá também, né? A gente já teve até o prazer de estar lá com vocês,
né, apresentando. E outra coisa que eu queria te perguntar, lá corre você, sua irmã e seu pai. E o Felipe também. E o Felipe já começou. É, Ei, nós 4. Filipão, é? É. Isso aí. E a programação para esse ano? A programação sua para esse ano? Você tem alguma pretensão de estar em alguma prova em específico? Tipo assim, ir para o Barretos esse ano também? O Ricardo tá lá no buraco, né? Você vai estar lá no maior buraco do mundo, né? Tentar. Tentar, né? Você dá uma dota. É um grande competidor também aqui com a gente. Então a gente fica lisonjeado pela sua presença aqui, agradecendo desde já. Agradecer. E voltamos ao nosso amigo Frank Soares. Frank Soares. Nosso querido Frank. Ô Frank, fala pra mim, como é que é você como competidor quando você tá, você e o Túlio? Como é que você faz? Aí não é fácil. Você toca a égua mais, você segura um pouco menos, como é que funciona? Tem que tocar, né? Se não tocar, Leva puxão de orelha do Túlio, né? leva puxão de orelha e fica para trás. Então tem que correr. Alguns episódios que a gente teve junto, a gente fala ali e fala a hora que você fala o boi 2, 2, 2 e já sai, a gente não enxerga ninguém, né? Aquela hora é uma hora muito... Acho que eu nunca corri timpene, mas acredito eu que aquilo lá, nem se a sua mãe entrar lá na frente, você não vai ver ela. Porque é só o número que você está caçando que não dá para poder ver ninguém. Acho que a emoção é muito forte, né, Frank? É difícil. Falar que é fácil não é não, mas é muito gostoso. É bom, como é que fala? Adrenalina demais, né? Muito bom. Sabe o que eu noto também aqui? Eu noto muito assim que o pessoal tem um carinho, Leandro, muito grande com a Alessandra. Ela, eu acho que é a mãezona do pessoal do Team Penny aí. O pessoal sempre... E pior que assim, eu atrás lá do microfone, falando, várias vezes a gente esteve junto aqui na Fazenda Coqueiros, a Alessandra vibra com todos os competidores que entram. Ela vibra com todos os competidores. Não é só com o Túlio, não é só com o Franklin, não é só com... É todos. E grita o boi. Cara, isso é muito importante. Alessandra, eu acho que o carinho é muito especial, né? O carinho que você tem com todos os competidores que vêm aqui, porque isso torna-se uma família, né? E a gente, tornando-se uma família, você conhece cada um por nome, conhece os defeitos, as qualidades, sabe o que vai acontecer. Isso é muito gratificante para você, né? Queria que você mandasse um recado pro pessoal. Bom, assim, a gente torce, né, para todo mundo, né? A gente incentiva. Muitos competidores que estão iniciando chegam na gente e falam, né? Ah, eu não vou porque às vezes eu não vou conseguir. E não é assim, né? Você tem que dar o primeiro passo, né? E confiar, acreditar que uma hora vai dar certo. Né? Não acredito que não vai dar naquela hora que você quer, mas vai chegar a sua hora, como chegou a do Túlio. Né? O Túlio participava muito, assim, ele ia uma vez no ano no Rancho Mariana, que era Mega Horse, né? Natal Horse, né? Natal Horse. A gente ia sempre lá. E nunca que dava certo. Aí teve um ano, ele falou assim, pai, pode vender a égua que não está dando certo para mim, eu não estou conseguindo chegar onde que ele queria, né? Que era ganhar, né? Mas eu falei para ele, não é assim, né? Vai ter a sua hora vai chegar e você tem que ter firme ali. Ter persistência, né? Ser persistência, né? Acreditar, né? O que você está falando aí, isso aí serve para todos os competidores que hoje está começando, porque todo começo é difícil, acredito eu. Às vezes, o animal, ele às vezes não está tão preparado assim, você próprio não está tão preparado, você está no começo, né, Pedro? O Leandro pode falar mais um pouquinho da parte técnica para a gente, sobre a preparação do animal, a preparação de você estar pronto. Porque é o que você está falando. Às vezes a pessoa quer chegar agora e quer também tá ganhando. E não é assim, né, Túlio? Não é assim que funciona. A gente tem os altos e baixos da vida, que também é competição. Gente, competição, um chora, o outro sorri, e não adianta. E é tão gostoso isso também, porque vocês são todos amigos, que quando uma pessoa ganha ali, você vê a felicidade de todos, porque vocês todos são amigos, né? Isso é importante você falar, Juan.
A primeira de Túlio ganhou em 2023, a gente estava lá em casa assistindo a televisão. E assim, minha menina, minha esposa sentou lá, e a hora que o Túlio bateu lá, foi 12,8, uma coisa assim, não lembro direito, o tempo dele na prova lá, na classificatória, não foi? E falei, todo mundo vibrando, aí assim, aí você vê no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, mandando, o Túlio campeão, o Túlio campeão. Então, isso, né, é o que eu vejo aqui na Prata muito, é todo mundo, um torcendo pelo outro. Isso é muito importante. É Essa família. gratificante. O time pena, né, a gente brinca, é conhecido como o esporte da família, né? É Então, criou-se esse vínculo, né, de amizade e cada um torce por outro. Não acho, é difícil hoje um torcer contra o outro. E eu fico olhando, às vezes a gente tá de espectador lá fora, olhando como que o pessoal vibra. O pessoal vibra. O próprio competidor, Alessandro, está lá fora, está esperando montado no seu animal. Aí o Franco, o Túlio e o Pedro. Vai lá e faz aquele tempo. Aí a gente fala, né? Pratápolis parou! Aí o que acontece? Pratápolis parou. O Leandro, que está lá do outro lado, que é competidor, é rival dele, vibra junto, vibra junto. Isso é importante. Então eu acho que é um esporte que acho que a pessoa que gosta de cavalo, a pessoa que tem o dom e tem oportunidade de ter, eu acho que tinha que estar nesse esporte. Porque é um esporte bonito, é um esporte da família, né? A gente escolheu esse tema aqui hoje porque é um esporte que abrilhantou Pratápolis. Você pode ver que Pratápolis hoje está referência, por conta sua, Túlio. A Pratápolis está referência no Brasil inteiro. Fala o nome de Tim Penha, Túlio Goulart, Fazenda Coqueiros, juntamente com várias outras pessoas também, que aqui representa, porque, por exemplo, o Pedro foi campeão esse ano do Mega Horse, né, isso, Pedro? Do campeonato Mega Horse, ele foi campeão. Então, estamos aqui só com campeões na mesa. E da onde que é? De Pratápolis. A representação para a gente, né, Leandro? Você que foi um dos pioneiros, assim, entendedor desse esporte, é um cara técnico, deve ser muito gratificante para você. Né? Sim. Na realidade, aqui, quando a gente começou a mexer com quarto de milha, vamos falar assim, da raça, quarto de milha, né? Eu dei aula aqui em 2005, 2004 e 2005. Foi ainda até conheci o Bim. O Bim era aluno lá no colégio, eu dei aula aqui no Farid Silva, e o Bim era aluno e queria mexer com quarto de milha. Eu sou doido com quarto de milha, eu gosto demais de quarto de milha, e eu já mexia com quarto de milha. Não aqui na região, mas lá no norte de Minas. E aí eu falei, não, é um cavalo bom demais, uma raça boa. E aí, passou-se o tempo, né? Eu parei de dar aula aqui, fui para Passos, e aí um amigo em comum, o Léo, né, do Ematé, queria montar uma pista de ranchote. Assim, Léo, vamos montar, vamos ver se a gente consegue trazer o pessoal para começar a mexer nos quartistas, né, e tal. E mas eu falava assim, Léo, aqui a gente vai ter dificuldade, porque o ranchote é uma prova muito técnica, muito mais técnica que o Tim Penha, né? Eu brincava assim, o Tim Penha, eu brinco até, eu falo assim, o Tim Penha é aquele que você sai correndo, vai lá, acha o boi, tira e traz correndo para o curral. O ranchote já não é assim, né? Ele exige muito a técnica do competidor, do cavalo, a agilidade do cavalo, flexibilidade também, né? Que o cavalo tem que ter muita flexibilidade. Então, eu vi que quando nós começamos o ranchote aqui, não deu certo. Tentamos em 2 pistas e não foi. E aí, gente, parou. Aí parou com tudo, né? 3 pistas nós tivemos, foi verdade. 3 pistas tiveram aqui de ranchote e acabou. Aí não teve certo. Aí foi aonde, quando eu vim trabalhar aqui, na prefeitura, foi onde eu conheci o Franco, através do João Carlos, né, que era vereador já. E aí a gente veio e foi onde eu conheci o Franco, há 5 anos atrás. E aí nós chegamos aqui, conhecemos, e o Franco falou assim, estou com a ideia de fazer uma pista aqui. Isso foi na terça-feira, não esqueci de jeito nenhum. No sábado, a máquina já esteve aqui. Aí vai ter dificuldade, a Denise vai às vezes impor alguma coisa. Nós fomos lá, conversamos com a Denise, eu e o João Carlos. No sábado, a máquina estava aqui. Já começando a desmatar aí a patrol. E aí foi onde começou essa pista aqui de Fazenda Coqueiros. E, Leandro, quem trouxe a modalidade aqui para a região? Quem trouxe aqui para cá foi em 2000, foi a turma de Passos. Os primeiros competidores que nós tivemos foi em Passos. Os pioneiros mesmo, quem foi o Bodim e o Pompom. Eles trouxeram aqui em torno de 2007, 2006, 2007, que eles trouxeram o Tim Penha para cá. Grande Pompom. Pompom, Um abraço pro Pompom lá, sem treinamento do Pompom, que ele e o sempre Bode. junto com a gente, né? E aí, em 2008, eles fizeram a primeira prova de Tim Penha lá em Passos. Foi a primeira prova na região.
Ninguém 2008. conhecia. 2008, ninguém conhecia. E aí foi aonde começou a criar. Em 2009, o Dimitri fez a primeira pista. Tem até uns vídeos que eu mandei para o Diego ontem, que o Dimitri me passou, agradeceu o Dimitri. Ele me mandou uns vídeos muito engraçados. A pista ladeira era bem menor do que aquela que é hoje. Numa chuva, a primeira prova deles, uma chuva doida lá, eles correndo. Aí começou o Bolsa, Funchal, até o Nardo, irmão do Lucinho, o Lucim, o Dimitri, né, o Luquinha Maia. Então, esses assim, foram os pioneiros lá. Mas o pioneiro mesmo, os primeiros que trouxeram o Timpene foi o Pompom e o Bodinho. É o pessoal lá de Passos, então. É, de Passo. O pessoal de Passos. Aí o Dimitri já fez a pista dele, e logo acho que o Pompom fez, e depois aí entrou os Queiroz, o Leandro Queiroz e o Luciano, que começaram. Aí o Adriano também. O Adriano foi um dos pioneiros também, que começou lá também. É, o Adriano Gonçalves. Adriano Gonçalves. Isso, Adriano, a gente fala aí, Adriano Gardenal. E aí, em 2011, é um fato interessante que da primeiro trio 100% de pacientes que ganhou Barretos foi em 2011. Foi o Leandro Queiroz, o Luciano Queiroz e o Leonardo Gonçalves, filho do Adriano. Eles ganharam em 2011. Entendi. Foi assim. Aí depois, né, aí foi alavancando. Aí o Timpene cresceu bastante. E não parou, né? Não parou. Graças a Deus. Em 2017, a gente fez o primeiro circuito pacense de Timpene. Nós fizemos, na época, 5 ranchos. Em 2018 também fizeram. E aí depois parou por causa da pandemia, essas coisas. E aí voltou em 2023. E aí em 2023 nós fizemos também, 2023 o ciclo terminamos em 2024, e aí a gente depois não fez mais. Aí esse ano está carente de provas aqui na região. Entendi. E, ô Túlio, quantos anos você tem hoje? Hoje você está com quantos anos? Hoje eu tô com 17. 17 anos. E já é bicampeão de Barretos. Bicampeão de Barretos. É um prazer muito grande, né? Eu acho que pro pai e pra mãe, pra gente que é colega, né? Eu, um companheiro aí, bicampeão de Barretos. E a gente tava conversando mais cedo aqui. Quem apresentou o Timpene pra você, Túlio, foi o Adriano, né? Adriano, qual que é o nome dele, o sobrenome dele? É o Adriano Gonçalves, você acabou de falar. Adriano Gonçalves. O Adriano, a gente conhece ele lá de Itaú de Minas, que era o Adrianinho lá, né? Ele tinha um apelido, quando eu conheci ele, Adriano Gardenal. Até hoje já tem esse apelido. Quando eu conheci ele tinha uma égua, a Bolinha, que até eu não sei se era da Érica ou da Dilson. Ele vinha, espancava a égua e dava aquela freada, que a gente chamava até jet ski. Deslizava. Ele era muito doido. O Roberto. Ele gosta, né? Nossa Senhora, ele é muito louco. Tá até hoje, né? Até hoje. Arrebentando animal aí direto. O Adriano gosta. Você vê na cara dele que ele gosta do Timpene. É um cara muito ajeitado de mexer. O Adriano apresentou assim, ele veio aqui, né? Ele começou a fazer um serviço para mim aqui. Começou a fazer um barracão. Aí nós começamos a conversar e o Túlio estava brincando aqui na roça com os tambores ali no meu pai, lá embaixo. Aí eu falei para ele, vamos ver se nós achamos um cavalo para ele correr tambor. Aí ele pegou e falou assim, não, eu sei, tem um amigo nosso lá em Passos, que é o Pompom, e ele vai ter lá o cavalo que você quer. Aí ligou pro Pompom, o Pompom falou para nós, não, vem aqui que tem. Aí a gente chegou lá, o Túlio foi para comprar, olhar um cavalo para tambor. Então, a princípio, o Túlio ia disputar tambor. A princípio era tambor. Aí chegamos lá, o Pompom falou para nós, apresentou nós lá e tal, recebeu nós muito bem, a molecada dele lá, né? O Pompom é demais, né? Ele é um cara fantástico. O Pompom é um cara que tem uma humildade fora de... A experiência que o Pompom tem e a humildade é fora do comum. Eu já fui freguês dele lá, já tive cavalo na cocheira com ele lá. E ele é para mim, né? Ele é um cara fantástico, né? Então, para falar assim, ele que apresentou o Timpene, que ele ensinou, né? Ele deu um curso para nós lá no começo, acolheu nós muito bem lá. Paciência, né? Aí ele falou para nós assim, ó, se o Túlio montar, deixa ele treinar com os meninos ali, o Timpene, se ele correr o Timpene ali, ele nunca mais vai olhar pro lado do tambor, não. Aí não olhou mais, Alessandra. Foi dito e feito. Aí nunca mais... Aí nunca mais olhou pro lado do tambor. Não quis, não. Ô Pedro, e você já mexeu com tambor alguma vez, não?
Ou só no timpene? Não, eu corro tambor ainda. Ah, você ainda corre tambor. Sim. Sim, o Gabriel, né? É. Mandar um abraço pro Gabriel também, nosso companheiro aí. Então, ô Pedro, e a prova, qual foi a melhor prova que você ganhou, assim, que você fala assim, essa prova foi de destaque, qual que te deu mais emoção, que até hoje você ganhou? Foi aqui em Pratápolis, foi Foi agora no campeonato que eu ganhei Soma Alta lá, Soma 11. Foi muito especial pra mim. Foi muito especial. Porque eu nunca... Mesmo que foi um campeonato, mas foi bastante pra mim. Claro, claro, claro. E esse campeonato é na região, qual região que é? Lá em Barretos. Em Barretos mesmo? É. Lá no buraco? Não, Não, né? na pista de baixo. Ah, na pista de baixo. É, na outra. Entendi. Isso, então você, na moda, você já tá pertinho lá, né? É, porque pra mim que tá começando, isso já é uma coisa muito... Não, você tá doida. É emocionante demais, é gratificante. E eu devo acreditar, assim, que o Bim, na hora que você tava correndo lá, o Bim tava louco lá. Ah, tá. Ah, o Bim fica louco, né? Gosta demais. Fica É doidinho pra tá complicado. lá. É bom. Ele fica doidinho pra estar lá e ele fica falando, Pedro, faz isso, Pedro, faz aquilo. Fica, não fica, Pedro? Fica bravo comigo que eu faço muito trio. É. Fala, vai matar sua égua. Tá certo. E hoje você tá correndo qual égua? Eu tô correndo na minha mesmo. Às vezes eu levo a da minha irmã, faço prova, mas é mais na minha. Entendi. Ô, Túlio, eu sei que você tem vários animais. Vários animais, né? Você tem algum animal que é de destaque seu, assim, que você fala assim, esse aqui eu gosto? Tem a Mama Rei. Mamba Rei? É aqui destaca. Foi no ano passado que você ganhou Barretos. Parece que tinha um animal que estava há um tempo parado e você foi. Aí você correu nela e foi nela que você ganhou o Barretos, não? Afinal mesmo eu correndo na Mama Rei, mas uma égua que tava parada é a China, que ela deu laminite, aí ficou um ano parada. Aí eu voltei ela em Barretos. Esse é os obstáculos, né? O pessoal acha, Leandro, que é só ir lá. Ó, vou lá, vou competir, vou comprar um cavalo, vou lá no Frank, dia de quarta-feira, vou treinar. Não, não é isso, né, gente? Ó, pra você ver, um ano e ela te ajudou você ganhar o Barretos, então. Ajudou. Leandro, é complicado, né? Eu vejo isso na época que a Shine deu laminite. Falei, nossa senhora, não tem uma doença difícil, né? E começou o tratamento, gastou muito, né? O Frank vai saber o tanto que gastou com essa égua. Mas não tem valor, né, financeiro que pague, né, o que ela dá de retorno, né? Às vezes não é nem às vezes o prêmio, né? Mas o desejo, o eixo de estar correndo dela na pista, é uma égua que eles compraram na época, né, com valor muito alto. E logo que ele comprou essa égua deu problema. E aí ficou esse ano parado e aí voltou. Só o retorno dela dentro das pistas já é válido demais, qualquer valor. Não, e uma égua ficar um ano parada, Frank, igual a gente está dizendo, um ano parada e já chegar e ela ajudar a dar o título de Barretos, que eu acho que é o título mais cobiçado do esporte hoje, né, Alessandra? Alessandra, esse ano de 2024, o Túlio ficou em primeiro lugar na CONTEP, né? Isso. A CONTEP é o Conselho Nacional de Timpene. Isso. Ele ficou no primeiro lugar do handicap dele, né? Que foi no handicap 1. E no nacional, né? Ele ficou o melhor competidor no nacional. Túlio, qual que é a próxima prova que vai ter agora? Vai ter uma prova agora dia 3 e 4. 3 e 4. Essa é É o Campeonato Barretos, né? É Campeonato Barretos. E esse campeonato você tem que todas as etapas você tem que estar junto. Todas as etapas eu tô lá. Ah, é cansativo, hein, Frank? Aí, da modo, São Pedro mandou água, choveu, o milho cresceu, e vocês, Barretos. Aí, ó, aí é bonito. É muito interessante, né, gente? Esse esporte. E, engraçado, eu sei igual, vocês têm já o equipamento de vocês, já tem o trailer que vocês levam e tal. É 2 dias de prova. Eu até estava conversando, Leandro, às vezes vocês ficam mais de 2 dias competindo quase sem parar, né? Deve ser muito puxado, né? Eu falo, ó, eles tiveram agora, que vai falar melhor que eles, que são eles. Tiveram agora na prova do 1 milhão em janeiro, né? Foi uma prova exaustiva demais. Nós aqui assistindo na televisão
Estava super, hiper cansado. Faço ideia, eles ficaram lá 4, 5 dias lá correndo, 24 horas praticamente correndo prova. Foi uma coisa, assim, vamos dizer, bem anormal de acontecer dentro de uma prova de T-Pen. No limite mesmo. É no limite. E você estava firme lá, Túlio? E geralmente você leva quantos animais numa prova dessa? Ah, eu levo 3, 4. É para descansar, né? E a mãe tá com o coraçãozinho na mão lá, né? Vendo, corre para lá e corre para lá, não tá nem dormindo direito. Aí a gente fica Dormindo, preocupada, né? comendo, Se tá não alimenta direito, Não né? Porque alimenta, não né? alimenta. Não tem fome, né, Gente, Pedro? adrenalina. Todo competidor fala É. que é assim mesmo. É. Mas a gente fica preocupado, né? Nós temos uma coisa dentro da gente que chama adrenalina. É a mesma coisa, Franco. Quando você tá lá assim, ó, você tá para colher a soja. Você tá colhendo a soja lá. Eu já passei por isso. Você tá com a máquina para colher a soja e forma aquela nuvem. E aquela nuvem vai chegando e você fala assim, rapaz, está faltando 2 bazucadas só para encher aquela carreta para ela ir embora, seguir viagem. E a nuvem vai chegando. Túlio, eu acho que a adrenalina é mais ou menos assim. Aqui dá um frio na barriga. Chega a dar frio na sua barriga, Túlio? A hora que você tá lá a hora que você entra lá naquela arena de Barretos, você tá lá, 30 mil pessoas. É muito mais que isso, né, Leandro? É muito mais que isso. Você não enxerga ninguém. Capaz que dá uma dor. Não tem barriga que não dói mais, não, né? Eu acho que a gente fica fora até de si, né? E a emoção é muito forte, né, Túlio? Emoção muito forte. Leandro, eu queria fazer mais uma pergunta para você aí. Eu queria saber, assim, mais ou menos, às vezes o pessoal que assiste de fora fala assim, soma 6, soma 11. O que significa isso? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo aí, que seria uma coisa legal de estar abordando esse assunto aí. O CONTEP foi criado, antigamente o T-Pen era muito, não tinha limite de competidores, então tinha competidores muito evoluindo muito dentro da prova e sobressaindo. Então tinha competidores que ali, por exemplo, vou citar Vinícius Leles, Iri de Lima, Afrísio, né, o Guto, então eles faziam os trios entre eles ali, ia para as provas e ganhavam. Então aí ia desanimando aqueles iniciantes ali. Com isso, criou-se o Conselho Nacional de T-Pen, né, que foi o CONTEP, e o CONTEP criou um ranking de competidores. Então, desde o iniciante, o CONTEP começa, o Pedro, por exemplo, o Pedro hoje é 0, o Túlio começou com 0, como 0. Aí vai crescendo, a cada ano vai ter uma soma, de acordo com a soma de dinheiro que ele vai ganhar, de prêmio que ele vai ganhar durante o ano, ele vai subindo, sobe. Só que não sobe, por exemplo, a 2 pontos, não. Todo ano sobe 1 ponto. Então, primeiro ano, se eu não me falo, o Frank vai falar melhor que eu, o valor, no ano acho que era 4 mil, agora não sei qual que está o valor. Do handicap iniciante para 1 era 4.500. Então, aí no ciclo de 1 para 2... De 1 para 2 era 6, e de 2 para 3 é uns 9, 8, 9. Então, quando fala assim, soma 11, é o top... São competidores que têm, por exemplo, a soma que não pode passar. Cada competidor hoje tem um número. Sim. Vamos dizer. O Túlio hoje, se não me engano, é 2, né, Túlio? 2. Então, o limite máximo é 7 de competidor. Entendi. Até o nível máximo é 7. Handicap 7. Então, se eu vou fazer um trio 11, eu posso pegar um competidor 7, um 3 e um. Ou um 7, 2, 2. Entendeu? Varia muito. Entendi. Só que não pode ultrapassar a soma 11. Entendi. Só não pode ultrapassar. Então, a soma, por exemplo, o Pedro é 0. O Túlio é 2. E vamos falar que o Leandro é 4. Então, é a soma 6. Soma 6. Soma 6, entendi. O pessoal que está... O CONTEP ele criou esse ranqueamento, né, justamente para evitar que seja formado trio só entre... Entendi. Por exemplo, a panela, né? E aí fica só entre eles ali. Então, acaba incentivando os outros, né, mais novos, coisa a estar subindo. Ela iguala então, mais. foi mais ou menos isso. Ela igualou mais. Igualou bastante. Ô Túlio, você já ganhou várias provas pelo Brasilzão aí e tal. Tem alguma prova que você deseja ganhar ainda? Eu ganhei bastante, mas eu Barretos. A Barretos, então, é da moda. A gente luta por aquela. E Barretos, é o buraco, né? O buraco é... treino pra correr lá. Entendi.
Alessandro, e você tem algum pensamento assim, falar assim, ó, eu queria ver meu filho ganhando tal prova, você tem? Ou é Barretos também? Olha, é difícil de falar, né? Porque, assim, graças a Deus, né? Eu tenho que só agradecer. É, já ganhou várias provas, né? E bicampeão de Barretos, né? E eu acho que eu tenho só que agradecer. E, se Deus permitir, que esse ano eu Ganhe de seja novo, né? campeão de novo, né, Túlio? Ano passado você foi campeão com quem, Túlio? Fui campeão com o Alceu Leão e José Ju. O José Júlio é de Passos, é filho do Pompom, né? Entendi. Ô, Leandro, a gente vai fazendo os parâmetros e tal. E esse ano, como é que tá para a programação aqui para Pratápolis, as festas aqui de Pratápolis? Nós vamos estar realizando agora, né? Deixa eu passar para o Frank fazer isso aí. Nós tivemos essa semana lá em Nova Resende, né? É um desejo do Frank, da família Goulart, que está fazendo uma prova de timpane aqui, né? E graças a Deus, eu acho que esse ano sai. Todos os anos vai, sem bater na porta. E esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer uma prova grande aqui na Fazenda Coqueiros. O Frank é melhor para falar, deixa ele falar, né? É. O patrono, né? O Anfitrião. nosso patrono, anfitrião aqui hoje. E já agradecendo você, Alessandro, Túlio, por receber nós aqui hoje, né? Recebendo o Cavaleiros do Campo no seu primeiro programa. Nós somos cobaias. Não, isso é um carinho muito grande receber vocês aqui, né? Eu falei aqui, né? Hoje nós é cobaia, mas esse ano eu sempre tive vontade, assim, desde quando nós montamos uma pista aqui, né? E a estrutura, a preocupação da gente é receber bem as pessoas, porque a gente vai em muita prova, e a gente não é bem, a estrutura não é boa, sabe? Aí a pessoa vai, a gente reclama, nós reclamamos, todo mundo reclama. Então, eu acho que a gente organizar uma prova, a estrutura tem que. Primeira coisa é a estrutura. Sem contar que o pessoal sai das suas casas, né? Às vezes fica 2 dias. A prova que vocês estão pensando fazer em quantos dias? 2 dias. 2 dias de prova, né, Leandro? É puxado, né, Pedro? E tem que ter uma estrutura legal, apesar de você já ter uma mega de uma estrutura aqui. A gente está trabalhando para isso, né? Porque a gente vai em prova, às vezes acaba a água, acaba a energia, é complicado. Então a gente fica tentando. Eu quero, esse ano, se Deus quiser, a gente quer fazer a prova aqui. Mas nós está trabalhando em cima da data. Eu acredito que até essa semana já a gente tem a data certa para a gente divulgar, né, Leandro? A gente ontem, semana a gente conversou com a prefeitura, né? Vai ter o total apoio da prefeitura, do Everils, o Gustavo. Do Madeira, né? E agora também, a gente conversamos com o deputado, o Emidim Madeira, deputado federal, e ele ficou de dar um apoio para nós aqui, vai ajudar nós. Então, eu acho que isso vai ser muito importante. O Emidim Madeira é sacudido, né? O Emidim Madeira é um cara nota 10, né? Ele faz a queima do alho. Agora, com certeza, ele vai ajudar vocês também no timpane. Eu até estava vendo essa semana, ele está ajeitando os negócios para o rodeio aí também, vai fazer um circuito. E da Modota. O Emidim Madeira tem trabalhado pelo lado da cultura, né? Isso é muito importante. O timpane é uma cultura, é o esporte da família. Então, a gente admira demais esse pessoal que vê o homem do campo, que trabalha em cima do homem do campo, que trabalha legal, honestamente. O Midinho é um cara que sempre está do lado nosso, tudo que a gente precisa, ele está nos apoiando. Mandar um abraço. Alô, Midinho Madeira, aquele abraço. Nosso amigo sertanejo aí. Ô, gente, mas eu queria também saber, Franco, concluindo, e o apoio da prefeitura vai estar aí com vocês na prova, tal. 2 dias, e será no final de semana? No final de semana, sexta e sábado. Sexta e sábado. Aí vai ter a prova, tal. Aí eu nunca fui nessas provas de timpane grande e tal. Aí o pessoal vem o pessoal do campeonato todo ou é da região aqui? Essas provas, é que eu sempre falo, lógico, eu tenho certeza que os amigos nossos, que a gente corre junto para lá, no Barretos, Rio Preto, o pessoal, os companheiros, tudo que corre junto, de Olímpia.
Então, eu acredito que eles vão vir. Mas essas provas são muito regionais, né? Entendi. Então, a gente depende muito da região nossa. Cada prova junto o pessoal de fora vem para correr, mas eu acho que a região é muito importante, o pessoal da região participar, né? A gente então já deixa um convite, né, Leandro? E logo mais já vamos divulgar a data, né? Que nós vamos realizar essa prova aqui na Fazenda dos Coqueiros, do nosso amigo Frank. Eu acho, Alessandra, que vai ser fantástica. Eu acho que, vamos falar assim, né? Fazenda Coqueiros parou! Se Deus quiser, né? Vai ser. Eu acredito assim, aqui na região, hoje, sem dúvida, é a melhor estrutura que a gente tem, né, para estar recebendo prova, essa prova, a grandiosidade dessa prova, né, que não vem só o pessoal da região de Passos, não, vai vir muita gente, Franca, Ribeirão Preto, né, Batatais, né, então, Ribeirão, Triângulo Mineiro, então a gente tem assim, eu acho que vai trazer muita gente. E aí é onde a gente precisa muito do apoio, né, assim, dos governantes, principalmente da prefeitura, né? A gente vai ter que fazer um trabalho, uma logística muito bem feita aqui para atender o pessoal, desde o momento da entrada da estrada, né, porque a gente tem que estar melhorando a estrada para estar recebendo esse público, né? Como a área da estrutura aqui de área de campo, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, a logística, o que nós vamos montar, o que vai fazer, né? Porque é difícil, quem viaja, quem corre prova e vai nas provas e chega lá, faltam água, faltam energia, é muito difícil, é difícil. É desgastante, aí você vai discutir com o dono da prova, e aí, quando você vai fazer na sua casa, você não quer que esses erros aconteçam. E você tem que ter muito cuidado. O anfitrião, ele tem que preocupar com mínimos detalhes, não é um trabalho fácil. Já deixo aqui meu apoio para vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, que Deus abençoe vocês muito. Eu acho que tem tudo para dar certo. Pratápolis precisa. A gente vê aí, porque o Timpene, por ser o esporte da família, por estar tão assim em alta, e é gostoso demais. Eu gostaria de convidar quem está assistindo daí, para quando tiver lá no BIM, acompanhar a gente nas redes sociais, nossa, a gente está sempre divulgando. Quando estiver lá no BIM, estiver aqui na Fazenda Coqueiros, eu acho que, né, pode estar chegando aqui para poder visitar, para acompanhar a prova, um bolão, tanto que é emocionante. Aquilo é emocionante, é gostoso. A gente fica com o coração na mão. Cara, aquele vai ganhar. Um dia eu estava fazendo um bolão lá na Estância São José, do nosso amigo Binho aqui. Aí a Mag estava no computador lá e tal, e eu falando, e eu olhei de repente assim, tinha um senhor com uma caneta na mão marcando os tempos. Aí depois eu fui ao banheiro e eu falei assim, eu vou passar o que o senhor está marcando. O que ele está fazendo? Leandro, ele estava marcando os tempos para ver quem que ia ganhar, tem base. Mas todas as provas tem o pessoal que marca, né? Então você vê. Principalmente a Alessandra, ela fica o tempo inteiro na cadeirinha sentada e fazendo, né, Alessandra? E muita gente faz isso. Gente, fazendo os trios, né? Eu acho que uma parte mais difícil é fazer os trios, né? É difícil porque tem o limite de passada, né? Se pudesse, a gente corria com todo mundo, né? Eu vou contar não te cortando, Alessandra, eu vou contar uma historinha da esposa do Pompom. A gente foi fazer o primeiro bolão lá na Estância São José, e aquela correria e tal, e o Diego, o nosso cinegrafista, né? Daí, falei errado, o Diego, estava no computador lá, deu um probleminha, e... Não, vamos ver o que a gente vai fazer. Gente, a Fran, a Mag, mandar um abraço para todo o pessoal lá da Estância São José. Tiraram os papelzinhos e Elisângela, né? Elisana. A Elisana, Juan, me empresta seu chapéu aí que a gente vai fazer o sorteio. Rapaz, ela é sacudida. Ela gastou rapidinho, ia pôr o nome de todo mundo e foi tirando e deu certinho. E nós fomos dos melhores, assim, foi o primeiro bolão que eu fiz ao lado do Leandro que estava me dando as dicas. Errei um pouquinho, eu não sabia onde que eu olhava o número do boi na fotocela. Aí eu te falei, não, o locutorzinho é meia tigela. Mas Leandro, onde que é aqui, Juan? A gente passa por porque a gente não nasce sabendo também, né? Então, vai vivendo e aprendendo. Então, é engraçado como a gente vai evoluindo.
Eu acho que nas últimas que eu estava fazendo, tava gostoso. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto. Apesar às vezes da falta de paciência um pouco, porque eu sou do rodeio. Eu sou locutor de rodeio. Então você entra ali na dinâmica do esporte equestre, é totalmente diferente, Leandro. Por quê? Ali é os bois lá na frente, você tem que estar atento a cada. Ó, o competidor não pode relar a mão no boi, o competidor não pode agredir o boi, é solto. Então é uma coisa assim que a gente. É diferente que no rodeio você já tem um script que você entra e é diferente. Só que o Team Penny, ele é mais indutivo. Ele é mais indutivo. Você anima mais a fazer o Team Penny. Eu não sei porquê, eu acho que pela família. O Leandro pode falar um pouco mais aí pra gente, mas eu acho que é mais gostoso hoje tá fazendo o Team Penny do que um rodeio, por exemplo. Porque eu já estou parado há algum tempo do rodeio e a gente faz só esporadicamente. E o Team Penny era gostoso demais a gente estar fazendo. Muito, muito gostoso. O Team Penny é um esporte que eu falo assim, é difícil a gente estar falando, porque o tanto que envolve, né, essa adrenalina, essa expectativa que dá, né? Aí você tira, vamos brincar um exemplo aqui, você tira os 15 melhores tempos, aí o cara, o 15º tempo, entra na pista lá, faz um 12. Cara, para você tirar esse 12, é difícil demais da conta, e aí faz assim, pronto. Ou dá tudo aqui agora. Aí você está com tempo, uma prova que às vezes é média, né? O cara vai lá e faz um 12, fala, nossa, agora eu tenho que tirar um. Antes de começar ali, se eu estou com um tempo bom ali, eu vou fazer um 15. O cara lá faz um 12, você tem obrigado a fazer um 13. E essa adrenalina, essa expectativa de você ter que bater aquele tempo do adversário, vamos dizer assim, que puxa, você fica ali de fora, ali, esperando você entrar. É um trem fora do normal. Né? Eu acho o Túlio, Pedro, que estão mais vivenciando essa parte de competição, que vive no dia a dia, eles é que vão falar melhor para a gente sobre isso. Né? Essa expectativa de entrar ali, tem que bater aquele tempo daquele competidor ali. Não é fácil, não, mas acontece. Ô, Túlio, e em cima disso, quando você tá lá, tipo assim, na competição, o cara foi lá, fez um tempo menor que o seu. Aí você tem direito mais uma passada. Aí da moda cor e taca e pra cima e da moda outra. Não bambeia correia, não. E vamos pra cima. Adrenalina é demais, né? É demais, mas tem que ir pra cima, né? Tem que ir pra cima e focar e fazer. Ô, Pedro, e tipo assim, quando você tá lá atrás, lá na querência, tá olhando, e chama seu nome, como é que fica seu coração? A hora que fala Pedro Henrique e mais os dois que vai competir com você. Aquilo quase sai pra boca. Ah, sai, né? Sai. Ainda mais se você tiver o exemplo, você tá na final, a hora que tá na final. Nossa Senhora, demais. E o galope da vitória? Meu Deus do céu. O galope da vitória, o pessoal vem com a carinha boa, né, Alessandra? Vem com a carinha boa, já vem fazendo o número na mão, para dentro do curral. É emocionante isso. Eu estou te falando, o esporte da família, o esporte que hoje eu acho que ele tem a tendência a crescer muito dentro de Pratápolis ainda, crescer muito. O pessoal gosta, o pessoal vai para ver. A última festa do peão que a gente teve ali, a gente estava lá, lotou, o pessoal tudo vindo, apesar de estar um sol quente, aquele dia estava ardido, né? O Leandro correndo para lá e para cá, organizando, e aquele sol quente e o pessoal vindo lá também. E, Pedro, quando você está competindo com a sua irmã, se ela está no outro trio, você tira o pé um pouquinho e deixa ela ganhar ou não? Ah, não deixa não. Deixa não, né? Não. Você tá bem mal, hein? Não, deixa não. Se for Acho que pra ela ganhar, ela vai ganhar. Eu Se acho for que pra nem seu pai não deixa, né? Hã? Nem seu pai não deixa nem vocês ganhar, né? Ah, não. Ele é puxar saco da Lívia, capaz que deixa. Deixa? Ele é puxar saco da Lívia? Capaz que deixa, sim. É? Lá quem tem o melhor cavalo? É meio difícil falar isso. É bem equiparado. A minha da Lívia É bem equiparado. As duas é boa. A minha Bem da Lívia e treinado. do Gabriel. Né? O Gabriel é filho do meu pai também, ele é junto. Né? É o 5 ali, né? É o 5? Aí é. isso é gostoso, né? É. E tem o Tasso também, né?
Tem. Mandar um abraço ao nosso amigo Rotasso, lá do RP Transportes, né? E do Rancho RP. Mandar um abraço para todo o pessoal lá. Ô, gente, então eu acho que a gente já vai finalizando aqui as minhas colocações finais aqui. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, né? Esse momento único é onde que eu estou dando um passo, às vezes não a carreira. Estou dando passo aqui para a gente estar realizando esse Timpene, esse podcast falando sobre Timpene. Haverá mais programas, se Deus quiser, né? Queria agradecer à Prefeitura Municipal, agradecer à Prefeitura, a Secretaria de Cultura, também o Governo Federal que nos proporciona, através do recurso Paulo Gustavo. da Lei Paulo Gustavo, que está proporcionando, a gente está hoje aqui montando essa mega estrutura de som e iluminação, câmeras, né? Quando a gente recebeu o recurso, na época ainda eu era secretário de Cultura, aí como houve mudança de governo, a gente desmembrou a pasta. E aí a ideia, aí nós tivemos o nosso assessor, né, que é uma empresa que presta serviço para a gente de assessoria, e ele falou como que poderia ser usado o recurso. Na hora eu falei assim, gente, vamos criar esse podcast. Chamei o Diego, vamos tentar fazer uma coisa voltada para os esportes equestres da nossa região. Não é só o Timpene, né? A prova de marcha, tem os muladeiros, eu acho que a gente tem os carros de boi, né, que a gente sabe que tem uma tradição violenta aqui na cidade. Então, assim, eu acho que esse podcast ele não é o primeiro, não. E eu deixei isso claro para o Diego, né, Diego? A gente tem que fazer outros, porque esse é o primeiro, é o pioneiro. E eu acredito, esse foi uma plantinha que a gente colheu agora, né, uma sementinha que a gente está plantando, e eu espero que a gente colhe isso futuramente. Outros podcasts tenham a vir, independente seja com recurso do governo ou não, né, que apareça incentivadores, patrocinadores, colaboradores, para a gente estar realizando esses outros podcasts. Não é só ficar só no Timpene, né? Igual eu falei. Vamos estar tentando abraçar o comércio local, né? Todos aí os empresários do município, ajudar a gente a estar divulgando esses esportes, né? Porque não é só o esporte, é a cultura também, é a tradição do nosso município. Eu acho, tipo assim, a gente trazer a cultura, Leandro, trazer a sabedoria. Porque hoje em dia, se você tem um cavalo para você cuidar, eu sempre digo, às vezes nas aberturas que vou fazer da prova, em vez de você dar um celular caro para o seu filho, dá um cavalo para ele cuidar. Ele vai ter trabalho, né, Frank? Ele vai ter trabalho. Ele não vai ter tempo de ficar pensando lá de outras coisas. Então você dá um cavalo para ele lá e fala, agora você cuida. E incentivar. Igual a gente está falando, eu quero a gente ver, falar sobre, igual você está falando, os carros de bois, que é uma cultura uma tradição muito bonita. Eu acho que tem que valorizar isso, sim. E a gente tem que sempre valorizar o carro de boi, os muares, né? Os muares. Eu sei que o Frank, o Túlio, também tem uma mula branca bonita, né? Aparece agora na Páscoa, está aparecendo com ele da Páscoa também, né, Túlio? Branquinho. Como é que é o nome dela, Frank? O Túlio. Imperatriz, o nome dela. O nome dela já fala ela, né? Imperatriz. Esses dias a Alessandra postou. Então a gente vai fazer várias ainda, se Deus quiser, Leandro. E agradecendo desde já a família aqui da Fazenda Coqueiros, a Alessandra, o Túlio, o Frank. Agradecer a presença do nosso amigo Pedro, que é lá da Estância São José, nosso amigo Binho. Agradecer você, mandar um abraço para sua irmã, a Lívia. A Lívia faz pista para mim, ela é diferente, a menina é diferente, né? No rodeio do Iago lá, Leandro. O que vai fazer pista? Eu falei, a Lívia. Eu falei, na hora. Pulou lá no meio da arena. A Lívia Sacudida, mandar um abraço. O nosso amiguinho Felipe. O Felipe fala assim para mim, você não vai mandar um abraço para mim? É o melhor competidor hoje aqui. Alô, Felipe, aquele abraço. Mandar um abraço ao nosso amigo Felipe lá também. Ao Tássio também, a Mag. A todos os envolvidos, que tipo assim, a gente lembrar o nome de todo mundo é complicado. O Lucas, que foi pai agora, nosso amigo, foi pai de gêmeos, né, que é competidor também. O Edivan, também que trabalha também, assim, no Timpene com vocês. O Edivan é um trem, cortando assim, uma coisa formidável que ele fez, né?
gosta do manga larga, né? Sempre É. gostou do manga larga, a vida inteira foi apaixonado pelo manga larga. Descobriu o quarto de milha e tá uma paixão febria, né, com esse quarto de milha. Então, assim, mudou da água para o vinho, mas não deixou a tradição ali, né, de continuar mexendo com os manga largas. Isso. Não, ele é assíduo, né? Ah, vendeu mais uma agora. Tá acabando os manga larga dele. Tá acabando, manga larga? Tá só no quarto de milha? Um abraço para Divan, que é um cara que começou, falava assim, ai, tá crescendo, vem desenvolvendo, fez curso. É. E uma coisa, persiste muito no trabalho, nos treinos do dia a dia. Isso. Treina bastante. É o que a gente abordou aqui no começo, falando do Túlio. Que quantas vezes, né, Alessandro? Ele ia, queria ganhar, quero ser tal. Quanto tempo para hoje não? Hoje ele é. E aproveitando que você falou, né, nós fomos lá no Rancho Mariana, em Altinópolis, em 2022. Aí, ele correndo lá, chegou um rapaz nele, né, que é o Rodolfo Cássio, que é um handicap 7, e parece que eles tinham um trio lá, e o rapaz não estava se sentindo bem, eles tiveram que arrumar um iniciante. Aí ele falou, né, eu vou lá para a pista olhar os iniciantes correr. E no meio de tanto iniciante, ele chegou no Túlio. Ele falou, nós estamos precisando do iniciante, você não quer correr no nosso trio? Aí o Túlio falou assim, tem que ver com o meu pai. Né? O Túlio era muito tímido, né? ainda é, né? Mas era mais. Mas está lapidando ele, daqui a pouquinho tá bom. Tá. Daqui a pouquinho. Ele tem um vozão grosso, você viu, Leandro? Ele tem um vozão grosso. Então, aí foi que ele falou pro Franklin, aí ele chegou e conversou, né, Franklin? Ele chegou e conversou que vocês podiam fazer o trio, né? A gente nem sabia quem que era, porque a gente, assim, era novo no esporte, Vocês né? estavam começando, engatinhando, né? Então, a gente não conhecia ninguém. Eu até falei pro Zé Júlio assim, quem que é esse Rodolfo Cássio, né? Aí disse, que isso, é o handicap 7, ganhou não sei o quê, não sei o que. Eu falei assim, ixi, não conheço. Mas aí foi, o Túlio aceitou, né? Então, eu queria agradecer ele e o Carlos Agostinho. Né? Agradecer primeiro o Adriano, que nos apresentou, o Pompom, que, né, incentivou e ensinou, passou para os ensinamentos para o Túlio. Né? E agradecer os dois, que foi o Rodolfo Carlos, mais o Rodolfo Cássio, mais o Carlos Agostinho, que convidou ele, e eles correram lá, não deram certo, já chamou para a prova do Aurélio em janeiro. Entendi. Isso foi dezembro, janeiro, já chamou ele de novo para correr. E depois de lá, a gente foi para Bálsamo, né, Franklin? Na prova dos Tchão. E o Túlio sagrou campeão lá na Soma 4. Ganharam um carro. Ganharam o carro. Foi o primeiro carro dele. E eu tenho só que agradecer o incentivo, né? E a oportunidade que eles deram para o Túlio, né? Deu a oportunidade para ele sem conhecer, né? Então, porque é difícil, o Pedro sabe, né, Pedro? É difícil você começando agora, o pessoal querer correr junto, não é? Não é? É difícil. Todo começo é difícil, É difícil. Né? Todo começo é difícil. Então, foi eles que deram a oportunidade, eu queria estar agradecendo eles. Isso. E graças a ele, aí depois de lá para lá o Túlio deslanchou. Esse pessoal da onde, Alessandro? Eles são de Olímpia, né? Olímpia? Olímpia. O pessoal de Olímpia, um abraço a todo mundo aí. Pode falar, Pedro. Como a Alessandra está falando agora, o Túlio teve o Rodolfo como para ajudar ele para conhecer quem é o Túlio. E como eu e o Gabriel tá começando agora, né, faz muito tempo que né, vai fazer quando tudo começou mais ou menos, vai fazer mais de 3 anos. E agora que eu e o Gabriel lá vem pra prova, nós é só nós é handicap 0 ainda. E como ela tá agradecendo eles, eu quero agradecer vocês, porque sem vocês, eu e o Gabriel não estaria subindo igual a gente tá sendo reconhecido agora. Como o Rodolfo foi um pontapé, você está sendo o nosso. Você tá ajudando a gente. Eu desejo que seja sempre mais e mais, né? Que você alcance seus objetivos, que nunca perca a esperança. Fácil não é, mas ser firme, né? Persistir e que vai dar tudo certo, né? Mas o que eu falo sempre para os meninos, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, a gente tem obrigação de incentivar eles. Mas isso aí tudo é mérito deles.
É que se a pessoa, você coloca o cara lá e ele não tem força de vontade, então eu acho que isso aí, tudo que está acontecendo com eles agora, com o Pedro, o Gabriel, o Túlio, isso aí é força dedicação deles. E outra, é tudo fruto do trabalho, né? É fruto do trabalho, o começo não é fácil. A gente acabou de falar que o Team Penha é uma família. A Alessandra agradeceu o pessoal de Olímpia. O Pedro vai agradecer a família Goulart Soares aqui. Daqui uns dias, Pedro, alguém está agradecendo você e o Gabriel. Porque é essa família. Ó, o pessoal de Olímpia trouxe o Túlio. Agora eles estão levando vocês. E que é uma coisa mais gratificante, que é isso. O esporte é um esporte que você tem competição lá dentro. Aqui fora não. Aqui fora é só alegria, amizade. Então é esse esporte que eu acho que é o futuro para a gente. O Leandro também, o Leandro Queiroz, ali de Paz. O Leandro também, quando o Túlio estava correndo iniciante, o Túlio estava disputando o Campeonato Barretos. Assim, o Túlio tinha ganhado um carro junto com o Carlinho lá, com o Carlos Agostinho. Mas estava ganhando umas provas. Mas o Leandro pegou, um dia ele falou para a Bruna, falou assim, ó, o Túlio, eu nunca tinha falado assim com o Leandro sobre em prova assim, o Leandro falou, ó, o Túlio é favorito a ganhar o Barretos esse ano. E era a primeira prova do Túlio, né? Então, assim, é uma pessoa que ele viu o Túlio correndo lá, acreditou, né? E isso aí também incentivou ele, né? É pela experiência que a pessoa tem, Leandro. O Leandro é muito tempo correndo, né? O Leandro é o ganhou Leandro muita Roda coisa. Branca? Isso. É o Leandro da Roda Branca lá. Eu falo muito assim desses meninos. O Túlio, ele acorda de manhã, vai mexer com o cavalo. Né? Enquanto podia, às vezes, estar mexendo no celular ali, tocando, vai mexer com o cavalo. Desce de um, monta em outro. Desce de um, vai cuidar dos cachorros, vai cuidar disso, aquilo. Então, das galinhas dele, dos frangos, os trem dele. Né? Então, é um cara que dedica muito ao meio rural. E isso é importante demais, né? Esse elo que ele tem com os animais. A gente chega aqui, tem dia que a gente chega aqui à tarde e está montando na pista no cavalo, numa égua, uma coisa. E os meninos agora começaram a fazer isso. Né? O Pedro, o Gabriel, começaram a viver isso, mexer com os cavalos. O Pedro agora está virando até instrutor de equitação lá. O Gabriel já mexe com um treinamento de trambô, né? E isso é importante porque assim, tá no dia a dia montando no cavalo, eu brinco assim, é ter ritmo ritmo de jogo, ritmo de prova. Então isso ajuda bastante o competidor no dia a dia ali tá montando, né? Não é igual a gente, mais ou menos, a gente assim, que monta uma, duas vezes na semana só. E você monta todo dia, você está tendo ritmo ali, não, né? Então, isso é importante demais. Essa dedicação que eu falo que esses meninos têm. Dedicação e persistência. Eles são muito dedicados a isso. Isso é importantíssimo. Eu vejo esse lado deles. E quantas provas que a gente chegou cansado, né? Nossa Senhora, que dorme tarde, acorda cedo. O Túlio chegava, a gente chegava no domingo, o Túlio à tarde estava montando. Aí eu falo, gente do céu, vai gostar. É gostar. Né? Isso é amar. Isso é amar. Tudo que a gente tem que fazer, e a gente deixa um recadinho. Porque um recadinho para quem está ouvindo aí, para quem está assistindo a gente deixa esse recado. Permaneça, é um amigo meu, permaneça na persistência. Por quê? O ditado antigo que pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E você vai chegar lá um dia. Às vezes a porta fecha ali, mas ela fechou, porque lá do outro lado às vezes tinha marimbondo. Mas abriu uma grandona ali atrás de você. Então a gente nunca pode desanimar, a gente sempre tem que estar correndo atrás dos objetivos da gente. Eu queria mandar um abraço para o Alessandro Fontanelli, lá de Passos, é locutor de rodeios. E há 2 anos atrás ele veio atrás de mim, lá na minha casa, e ele me chama de irmão. Irmão, vamos voltar para o rodeio? Ah, irmão, a gente tem outros afazeres, né? Não, vamos voltar e tal. Ah, eu vou, mas só se for junto com você e bem devagarzinho. E no primeiro ano lá em Itaú, há 2 anos atrás, eu fiz, ficou legal. Ano passado, a gente já meiou o rodeio. E como eu tenho outras obrigações, mas agora eu pretendo dedicar mais. Eu pretendo dedicar mais a essa área. Como o Leandro mesmo disse, a gente
pode estar fazendo novos projetos e vamos levar esse podcast para frente. Isso é muito gostoso. Claro que a gente não, até o nosso técnico de som ficou até bravo comigo. Você vai pôr esse tanto de gente aí, ó, para falar. Falei, gente, é assim, né? Eu precisava chamar era mais gente. Precisava chamar mais gente. Mas eu falei, vamos lá fazer o piloto, porque a gente fazendo o piloto, a gente vai adquirir mais experiência através disso, e a gente vai com persistência, como o Túlio foi, que chegou no êxtase, né? Do glamour do Tim Penn, que é Barretos, né? Pedro vai chegar também, se Deus quiser. Tem tudo para isso, porque o sol, quando ele nasce lá em cima, ele nasce igualzinho para todo mundo. Ninguém pode reclamar. Se você vê uma pessoa que está com a caminhonete nova, se você vê uma pessoa que está com um carro bom, uma casa boa, não critique ele, não. Corra atrás, levanta cedo. Se você levanta 5 horas, levanta às 4 e vai para cima. Isso é bobagem a gente pensar que a gente vai ganhar as coisas de mão beijada. Ah, o fulano tem dinheiro porque... Não, gente, é trabalhado. Tá vendo? O menino chegou da prova domingo, 2 dias correndo, foi montar a cavalo domingo de tarde. Aí os outros acham que é fácil ser campeão de Barretos, né, Túlio Goulart? Ê, Túlio Goulart, faz o Barretos parar! Ô Pedro, mais alguma coisa? Você falou sobre a persistência, eu queria falar, porque eu queria agradecer ao meu pai, porque esse tempo todo a gente correndo só bolãozinho, só treinando, meu pai não teve condição de levar a gente para a prova, mas ele teve condição de fazer uma pista para a gente dentro de casa, para a gente nunca desistir. Nós tá lá firme, eu, meus irmãos, tá lá correndo aquela pista. O Tássio ajudou meu pai a fazer a pista. Então ele conseguiu fazer uma pista lá dentro de casa para incentivar muito mais a gente. Então, eu devo uma obrigação danada ao seu pai. E o primeiro bolão que eu narrei foi lá na Estância São José. Ele fez a pista, né? Que ficou muito arrumada, com os recursos dele. E ele está de parabéns, que seu pai é um campeão já também. Só de ter uma pista em casa, né? E proporcionar isso para os filhos. Ele está levando o melhor esporte que está tendo para dentro da casa dele. É diferente, dentro de Pratápolis. Seu pai é campeão, Meu pai sempre quis estar levando a gente para a prova. Esse ano ele quis muito levar a gente para a prova do milhão e conseguiu. Nós ficou lá os 7, 6 dias, não foi? Terça, né? Foi na terça. Aí ficou lá. Minha mãe foi, o meu irmão foi, nós ficou lá nós tudo naquela prova de doido lá. E ele vai conseguir muito mais. Ele vai ver vocês ser campeão um dia. Ele gosta, como estou começando esse ano, ele trabalha fora, então não tem como ir. Eu dou um de doido. Teve essa prova que eu ganhei lá, Soma 11. Eles não queriam deixar eu ir, porque não ia ter ninguém para levar. Eu liguei, tava na escola, eu nem ia mais. Aí eu liguei para a Alessandra ver se já estava saindo, só que não tinha lugar. Eu fui ligando pro povo de Passos, falou, tem lugar? Aí falou, tem. Vou passar na balança daqui a pouco. Eu saí da escola correndo, já fui, peguei minhas coisas, fui correndo pra balança pegar a carona, peguei cavalo emprestado lá, deu certo, graças a Deus. E ganhou. E ganhou. E trouxe a fivela para casa. Não, é campeonato, não tem. Ah, não tem? Classificou. Mas ganhou, você classificou, ganhou lá. Então já é alguma coisa, já Já tá com o tri na final do campeonato, né? Ô Pedro, isso é interessantíssimo, né? Então nós já deixamos o nosso agradecimento ao Binho. Alô, Binho! Aquele abraço lá da Estância São José. Ao nosso amigo Tássio também, lá do RP. O nosso muito obrigado. Queria mandar um abraço também ao nosso querido Juninho do Zé Neido, Júnior Modesto também, que quando foi o primeiro bolão lá, ele correu atrás também. Ele foi o que me ligou. Nós temos uma amizade fora de tudo. É uma amizade sincera. Eu queria agradecer ele também. Mandar um abraço também para todo o pessoal. O Pompom, eu queria mandar um abraço para um cara, companheiro também, que quando eu tô aqui no Tipene, ele vem, ele brinca comigo. É o Lourão lá de Passo. Ele, como é que é, Frank? 8ª maravilha do mundo.
Coitadinho. Mandar um abraço pro Lourão. Mandar um abraço pro GB e pro pai dele, o Regis também. Sempre tá com vocês também, né? Nos bolão que vocês fazem aqui. E o pessoal que eu esqueci o nome, me desculpa, porque é muita gente, né? Se vocês lembrarem de alguém aí que compete. As meninas, né? A menina do Eidman, a Lulu, né? Tem a Juliana, compete. Tem a filha a Laisa, mandar um abraço para a Laisa. A todos os competidores aqui de Pratápolis, né? Nesse esporte lindo. O nosso muito obrigado, né? O João Carlos também, né? Que foi um incentivador. Isso, não esquecendo o João Acreditou Carlos. muito aqui no João Carlos e Eugênio. Ele ajudou vocês, ajudou a gente lá no rodeio do Iago também. Então a gente deixa aqui, né? O nosso muito obrigado. Ô, Juan, também, sim, eu sou para falar do meu pai, né? Que é um braço direito nosso aqui. Não, aí falar do Osvaldo é diferente, né? Eu tenho que agradecer ele, a minha mãe, né? Que sempre está rezando, orando por nós. E que o que precisar dele é na hora, né? É na hora. Isso. Ele está sempre junto. É o nosso manejo aqui, né? Nossa, sempre foi. Nosso manejo aqui. A dona Lena, quando tem uns bolão, uns treinos mais rejeitados aqui, que a gente faz uma janta, a dona Lena sempre está junto aí fazendo aquela comida maravilhosa, viu? Nossa Senhora, ela teve um dia que eu estava capricho na comida que ela não tem doido. E eu estava numa fome, eu acho que eu tinha chegado de viagem. Vocês me convidou para fazer o bolão aqui para vocês. E eu estava numa fome, Leandro. E aí eu não sei, eu acho que aí Deus toca o coração da pessoa, né? A Lena foi lá, buscou um pão com carne para mim. Rapaz, mas que delícia. Foi um dos melhores pão que eu comi na minha vida até hoje, viu? A dona Lena, um abraço. E desde já também agradecer a todo mundo, né? De 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Peguei a Frank. O Túlio, quer mandar um abraço para Lulu. A namorada dele, né? É? Manda um abraço para sua namorada aí, Túlio. Qual que é o nome dela? Ana Luísa. Alô, Ana Luísa, ela corre também de vento? Então dá motar no páreo, né? Aí é legal, é bom assim. É mesmo o sogro do Túlio, a gente sempre conversava aqui também, ele é lá trabalha naquele pessoal da Rio Grande, ele trabalha junto com o chileno auxiliar de pista nosso. Rubão. Alô, Rubão. Rubão lá de Passo, nosso muito obrigado. E agradecer também aos amigos, né? Ao Henrique, o Tafarel dos Reis, o Marquinhos Medeiros, sempre tá junto. Queria mandar um abraço pro cara. Eu tenho um incentivador na minha vida. O Marquinhos Medeiros também foi um dos pioneiros do Timpena em Passo, na região. Marquinhos Medeiros. Ele, junto com a Dani, a esposa dele, a Dani Medeiros. Veterinária. A Dani foi a primeira timpeneira de Passo na região, não foi a Dani? Feminina foi feminina, foi a Dani. E aí depois veio outras, aí veio a Elisa, veio a Aline, a Bruna já veio mais agora por coisa. Tinha a Aline, tinha a Dani, tinha a Betânia, né? A Simone também, então assim, a Fabiana do Bolsa. Então mas a pioneira mesmo foi a Dani Medeiros, mulher do Marquinhos. Marquinhos também começou o Timpena em 2008. Entendi. Queria mandar um abraço, a né? Érica também, a Érica da Pantanáutica. A Érica? A Érica de Itaú, né? É de Itaú. Entendi. Ela tinha um rancho, eles têm um rancho ainda, chamava Rancho do Vale, lá no Glória, no município do Glória. Uma estrutura também maravilhosa que eles têm lá, uma pista muito boa, mas assim, desativaram porque era distância, logística, né? A logística fica complicada. Fica difícil lá. Mas a gente esteve lá uns anos atrás, em 2017, a gente ficou lá uma época lá no rancho dela, uma estrutura maravilhosa também, muito boa. Então, eu tenho um incentivador que tudo que eu vou fazer, ele tá junto comigo. É o Bolivar Santana, lá de Itaú de Minas. Ei, Bolivar diferente, mandar um abraço para ele. Mandar um abraço pro pessoal lá que hoje do local de trabalho da gente, lá da Grão de Ouro. Alô, pessoal da Balança, o Luiz, que é o nosso amigo lá, que é o gerente, nosso amigo Luiz, o Felipe Padilha. Alô, Felipe, que é o comercialização de grãos. Um abraço a cada um de vocês. E então deixa aqui agradecer o Max, agradecer o pessoal da filmagem, nosso amigo Diego, agradecer a cada um de vocês, gente, em especial a sua família, Frank, a você que cedeu o local aqui pra gente, que acolheu a gente de braços abertos, né? Tô esquecendo do meu pai e da minha mãe tá lá assim também, com o terço na mão,
rezando pra gente. Alô, mamãe, alô, papai. Um abraço para minha esposa, que é minha companheira, na onde que a gente vai, tá sempre junto. Daiane, te amo, essa emoção, é? Aquele abraço. Vamos embora. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E deixo aqui as minhas considerações finais. E se alguém quiser falar alguma coisa, nas considerações finais, para a gente não ficar muito extenso. Eu quero agradecer, né, por vocês terem escolhido a gente aqui, né, a Fazenda Coqueiros, para estar realizando o primeiro podcast, né. E eu desejo que seja muito sucesso para vocês, esse primeiro, que possa ser o de muitos, né, que virão, né, Obrigado, se e Deus que quiser. Deus abençoe e vamos para frente, né? É isso aí. Se Deus E quiser, para vai dar frente tudo a gente certo. vai seguindo, né, É Leandro? isso aí. Com certeza. Eu queria agradecer o apoio, né, desse recurso que a gente conseguiu, né, porque vocês conseguiram, né, para fazer. A gente estava lá na época, na gestão, e a gente, como eu falei, a gente queria fazer esse tipo de Isso. evento, fazer esse evento fluir. E com certeza, eu acho que vai fluir futuramente, a gente vai estar colhendo esses grãos aí em breve. Agradecer a Deus, né, também, Primeiramente. por ter, né, primeiramente a Deus, por ter proporcionado esse bate-papo aqui. Agradecer ao Frank, ao Alessandro, ao Túlio, ao Oswaldinho, à Dona Helena, né, e a todos. Que hoje, né, a gente tem no Team Penny aqui na Prata. Hoje a gente tem em torno aqui de mais de quase 30 competidores, né? Competidores não, vamos dizer assim, competidores, né? Porque não é Sim. competidor, é aquele que está correndo prova, né? Vamos dizer Isso. assim, mas é praticantes, vamos dizer. Hoje nós temos quase 30 praticantes da modalidade Team Penny aqui no município da Prata. Um município pequeno, né? Mas com a grandiosidade, né? Muito enorme de estar recebendo esse esporte aqui na região. É muito gratificante a gente ver isso. Eu estou nele já desde 2016. Eu vejo o tanto que o Team Penny está crescendo aqui na Prata e o tanto que está evoluindo. E isso é importante. Tem uma estrutura adequada, né, para a gente estar fazendo isso. E hoje a gente, graças a Deus, o Frank nos fornece isso. O BIM também fornece essa estrutura para a gente. Então, é isso que é importante. O primeiro passo a gente deu e agora é começar a ladear para a gente conquistando os frutos. E vai dar tudo certo, Deus já quiser, deu. amém. Né? Nossas considerações finais, nosso amigo Pedro. Eu quero agradecer pelo convite, pela Estância São José, de ter convidado a gente para O participar. prazer é nosso você estar aqui com a gente. Obrigadão, viu? Então, gente, vamos deixando aqui as nossas considerações finais. Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus. Alô, Deus, falo com o Senhor. Obrigado pelo dom da palavra, pelo dom da voz. Obrigado a cada um que aqui hoje está assistindo e não deixa de curtir, não deixa de comentar. Dê o seu like, dê o seu like. Isso é muito importante para a gente estar crescendo, né? E muito obrigado a cada um de vocês que aqui hoje está, que trabalhou imensamente para realizar esse evento. Então, a gente agradece. E é o primeiro podcast de muitos. O nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Segura, Cavaleiros do Campo, Lei Paulo Gustavo. Aquele abraço.